E hoje é dia de Band Eleições 2022 aqui na Tati Band Litoral e a gente conversa hoje com o deputado federal eleito pelo PSDB, Paulo Alexandre Barbosa. Paulo é advogado, já foi deputado estadual por 2 mandatos, secretário de Estado e prefeito de Santos entre os anos de 2013 e 2020. Na eleição deste ano, foi o deputado federal mais votado do PSDB no Brasil e na cidade de Santos, com mais de 170 mil votos. Bom dia, seja muito bem-vindo, deputado. Como vai? Bom dia, Roberto. Prazer estar aqui com você mais uma vez para falar dos assuntos aqui da nossa Baixada e do Brasil. É isso aí. Vamos entender, então, um pouquinho, deputado, qual a expectativa para esse novo desafio? Olha, a expectativa é muito positiva, né? Eu fiz uma eleição independente, falando de trabalho, dos resultados obtidos ao longo dessa trajetória de 22 anos de vida pública, né? Tive a chance de ser 2 vezes deputado estadual, 3 vezes secretário de Estado, 2 vezes prefeito da minha cidade e me preparei no decorrer desse período para representar o nosso estado de São Paulo em Brasília, lutar pelas questões que são importantes no plano nacional. O que a gente espera é que, apaziguado os ânimos aí após a eleição, a gente possa ter uma agenda que de fato seja a agenda que interessa à população, né? Que acabe essa radicalização, que deixe quem ganhar governar o nosso país e da minha parte eu vou estar pronto para apoiar o presidente eleito. Eu tive uma campanha independente, sem vinculação com esse ou com aquele, não peguei carona na campanha de ninguém. Então, ter feito uma campanha independente me dá a possibilidade de ter um mandato totalmente independente. O que reflete isso? Eu vou votar naquilo que for importante para o Brasil, todas as iniciativas, quem quer que seja presidente eleito, mandou para o Congresso temas que são importantes e bons para o Brasil, vai ter o meu apoio. Mandou temas que não são importantes para o Brasil e que julgo que não são interessantes para a população, não terão o meu apoio. E, obviamente, tratar das questões da Baixada Santista, né? A gente tem aí desafios enormes, como essa questão do porto, da desestatização do porto, que vai trazer reflexos para as obras de infraestrutura da região, como ligação seca Santos-Guarujá, o túnel do Maciço aqui da Zona Noroeste, que é uma obra importante. Enfim, na medida que o governo também acenar positivamente com essas intervenções e com um olhar prioritário para a Baixada Santista, certamente vai ter o meu respeito aumentado. Deputado, para 2023 a gente teve um aumento da representatividade da nossa região em Brasília. Esse número maior de deputados representando a nossa região dá mais força aos projetos, divide a força? O que a gente pode esperar? Olha, acho que isso é muito bom. Acho que nós podemos avançar ainda mais, mas melhoramos, né? Temos um maior número de representantes, isso é fundamental. Parabenizar aqui os demais deputados eleitos, o Mourão, a Rosana Vale, o da Cunha também, né, que tem domicílio eleitoral aqui na Baixada Santista. E é muito importante que a gente esteja atuando junto, quer dizer, nós ganhamos as eleições, a disputa já passou, nós temos que olhar para frente. Cada um dos deputados eleitos tem o seu partido político, tem as suas ideologias, tem as suas crenças, tem a sua forma de trabalhar, mas aquilo que nos une é muito mais forte que aquilo que pode nos separar. Aquilo que nos une é o interesse pela BS, que é a Baixada Santista. Então nós temos a obrigação, no meu entendimento, de trabalhar conjuntamente. São 513 deputados federais. Se nós 4 chegarmos unidos lá, já vai ser difícil. Se a gente chegar dividido, eu ouso dizer que vai ser impossível avançar nos temas que são importantes. Então, da minha parte, vou procurar agregar e somar com os demais eleitos para que a gente possa realizar as intervenções que são importantes. Bacana. Como prefeito de Santos, o senhor tirou vários projetos do papel, como a nova entrada da cidade, a nova ponta da praia, as vilas criativas, entre outros projetos voltados à habitação, saúde, por exemplo. Agora, na Câmara Federal, quais os planos para a nossa região pontuais? Olha, Roberta, a função de um deputado federal é diferente, né? No Legislativo você cumpre uma função, como Executivo a gente cumpre todas as etapas, né? Tem a ideia, busca o recurso, executa e entrega, né? Como o próprio nome já diz, é o poder executivo. No legislativo, você formula políticas públicas, defende posicionamentos e viabiliza, logicamente, recursos. Eu não vou para Brasília para fazer, eu diria que é o arroz com feijão, fazer as emendas parlamentares, apenas isso. Isso daí é importante e vou fazer, vou atender o terceiro setor, que é muito relevante, que é importante. As obras sociais que nós temos na Baixada Santista são fundamentais. Essa campanha me deu a possibilidade de conhecer ainda mais esses bons trabalhos feitos e nós vamos levar recursos. Mas eu quero tratar dos temas estruturantes. Quais são os temas estruturantes importantes? Nós temos que lutar para essa ligação seca Santos-Guarujá finalmente sair do papel. Não dá para a gente ficar mais 4 anos ouvindo desculpa e a coisa não acontecer. A gente tem que trabalhar
para viabilizar o funcionamento do aeroporto metropolitano do Guarujá. Tem que funcionar. A gente entende que é burocracia, papel para um lado, papel para o outro, mas eu quero ver lá avião pousando e decolando e passageiro desembarcando. É isso que vai resolver o nosso problema, trazer as pessoas para investir, gastar aqui na Baixada Santista. Nessa questão portuária, a gente tem ainda a transferência do terminal de passageiros de Santos para um outro local, que é a região central. Isso vai impulsionar o desenvolvimento do centro. Eu, quando fui prefeito, iniciei as obras da segunda fase do VLT. Entregamos a primeira fase e deixei pronta aí a segunda fase para que pudesse ser executada, né? Já em execução. Ter o VLT no centro, junto com o terminal de passageiros, vai não só mudar a cara do centro histórico de Santos, mas eu diria mudar a cara da própria Baixada Santista, porque nós temos aí milhares de empregos que serão gerados durante uma obra desta. Sim. E depois, com o impulsionamento do turismo, com equipamentos como restaurantes, bares, uma outra zona turística na Baixada Santista que vai gerar muito emprego e renda. Então vamos trabalhar para isso, trabalhar para que nessa desestatização do porto a gente tenha as compensações que são justas para a Baixada Santista. Não dá para o prefeito de Santos, para o prefeito de Guarujá, para o prefeito de Cubatão, que são cidades portuárias, assistirem a esse processo sem participar. Afinal de contas, o porto não está na União, não está no Estado. O porto está no território urbano dos municípios. E o ônus cai neles, né? A conta vem para as prefeituras, para os munícipes, né? O ônus está aqui. Então, eu vou defender esse ponto. Acho que o fato de ter sido prefeito durante 8 anos me dá uma experiência importante, porque eu vivi muitos desafios e vou levar essas preocupações. Aliás, vou levar não, já levei. Minha primeira audiência como deputado eleito foi no Ministério, né, que está tratando da questão da desestatização, com todos os responsáveis, secretário executivo, diretores da companhia Docas aqui da Santos Authority, enfim, trouxe todo mundo para a mesa e expus as preocupações que nós temos, né? O trabalhador portuário, as famílias que dependem do porto, como fica a situação dessas pessoas? Manutenção do emprego, oportunidade de qualificação, a gente sabe que o perfil de profissional no porto está mudando. Se está mudando, precisa de qualificação, precisa investir na qualificação para que esses trabalhadores tenham a chance de se manter nesses postos de trabalho. É o justo, é o correto. Então, eu não sou contra a participação do setor privado na gestão pública. Ao contrário, sou um incentivador de trazer a iniciativa privada, mas respeitados os nossos interesses. Eu vou lutar para que isso possa acontecer. E o senhor entende que essa desestatização acontecendo até o fim do ano, ela seria de uma forma, não sei se dá para a gente falar assim, irresponsável? Olha, do jeito que ela está acontecendo, eu sou contra, né? Porque no formato atual, sou a favor dela se ela for aprimorada. Se essas questões que eu estou elencando de forma objetiva tiverem resposta na desestatização, porque a gente não está fazendo uma concessão para o ano que vem, para o mês que vem, nós estamos tratando uma concessão por 40 anos, Roberta. Nós estamos comprometendo o maior porto da América Latina, o maior ativo econômico que a Baixada Santista tem pelos próximos 40 anos. Então nós temos que ter as contrapartidas para a região, garantir o futuro das próximas gerações aqui da Baixada Santista. E como fazer isso? A questão da manutenção do emprego, a participação das prefeituras locais. Eu não estou importado quem vai estar ao longo desses 40 anos como presidente da República. Nós vamos ter diversos presidentes, vamos ter diversos prefeitos, mas nós temos que ter o interesse da Baixada assegurado, garantido num processo como esse. Essas obras que são importantes, a ligação seca Santos-Guarujá, o túnel aqui da Zona Noroeste com a Zona Leste, são obras que têm que estar como obrigações imediatas, para quem vencer um processo como esse. Se esses questionamentos estiverem equacionados, resolvidos, a operação no cais público para os empresários locais do porto, uma coisa que não está resolvida, se essas respostas forem dadas pelo governo federal, seria o primeiro a apoiar, independente do prazo. Evidentemente que se elas não estiverem equacionadas, eu vou ter um posicionamento contrário. Deputado, para a gente fechar aqui, em relação à criminalidade, dados de estatísticas da Baixada Santista, Litoral de São Paulo e Vale do Ribeira apontam que o primeiro semestre deste ano foi o mais violento do mesmo período em relação ao ano passado. A defasagem do policiamento é o principal motivo desse índice? A gente pode dizer isso? Qual seria a sua proposta para a gente melhorar essa questão da segurança? A questão da segurança é prioridade zero, eu diria, Roberta. Seja para os moradores da Baixada Santista, né, que ficam impactados com esse problema, pela falta de segurança, e seja porque também nós somos uma região turística, nós dependemos do turismo para se desenvolver economicamente. E ninguém escolhe como destino uma região que não tem segurança, isso é fato. Então a gente sabe que essa é uma responsabilidade constitucional do governo do Estado, essa é uma atribuição do governo do Estado, mas nós podemos ter políticas públicas que auxiliem o Estado. Como? Monitoramento em vídeo, câmeras de monitoramento pelas cidades, isso é possível. Recursos para que os municípios possam fazer a atividade delegada,
que é o quê? Contratar os policiais no horário de folga para que eles possam seguir atuando no município e não fazer o bico no setor privado, seguir atuando nas ruas, aumentando a segurança. E nós podemos trazer recursos do governo federal para isso. Eu vou buscar esses recursos para os municípios da Baixada Santista enquanto deputado federal. Ok, deputado, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para o senhor. Muito obrigado. Estou sempre à disposição aqui para prestar contas do nosso mandato como deputado lá em Brasília, em prol da Baixada. Isso aí. E lembrando a você que vem aí o primeiro Encontro Regional Indústria Porto 2022, com painéis que vão discutir a ampliação das atividades industriais e palestra com o jornalista e economista Luiz Arthur Nogueira. Dia 8 de novembro, no Parque Balneário Hotel em Santos. Inscrições no site www.encontroindustriaporto.com.br. E no próximo bloco, a gente tem uma entrevista com o candidato à vice-presidência do Brasil, Geraldo Alckmin. Não sai daí, é um minutinho. Até mais. Neste domingo, 6 da tarde, terceiro tempo, na Band. Hoje é a vez de entrevistarmos o candidato à vice-presidência pela chapa de Lula, Geraldo Alckmin. Bom dia, como vai o senhor? Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Roberta. Quero cumprimentá-la, agradecer o convite e cumprimentar todos da TV Tati Band Litoral. Candidato, o senhor já foi governador do estado de São Paulo, já tentou eleição como presidente, inclusive muitas vezes criticando o seu atual candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. O que o fez mudar de atitude? Olha, Roberta, nós já tivemos juntos lá atrás, quando o Brasil precisava, na redemocratização do Brasil. Tinham dois partidos, Arena e MDB, e estávamos todos juntos para redemocratizar o Brasil. Dr. Ulisses, Brizola, Franco Montoro, Fernando Henrique, Lula. E eu fui vereador e prefeito da minha cidade natal. Aliás, quando foi prefeito aí de São Vicente, o Coiuíra. Depois estivemos juntos na Constituinte, eu e o presidente Lula, elaborando a Constituição Cidadã. Depois o Lula foi criar o PT, fundar o PT, e eu fui fundar o PSDB. Disputamos muitas eleições, um contra o outro, e também recebemos apoio. Em 94, no segundo turno, o Lula apoiou o Covas. Em 98, na reeleição, o Lula apoiou o Covas de novo. Em 2000, nós e o Covas apoiamos a Marta em São Paulo e também disputamos eleições. Estamos juntos, é uma frente, Roberta, de 10 partidos. E represento com muita honra o PSB do meu amigo Márcio França, que foi prefeito de São Vicente, meu vice-governador e governador. E agora, no segundo turno, recebemos também na frente a Simone Tebet, que apoia o Lula, o PDT do Ciro Gomes, o Cidadania do Roberto Freire e grandes economistas do Brasil, os pais do Plano Real, Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa. É uma grande frente para a gente salvar a democracia e recuperar a economia brasileira. Candidato, a gente tem alguns nomes importantes como Sarney, Itamar Franco, Michel Temer, que foram vice-presidentes e exerceram o papel de presidentes da República. Quase que está virando uma tradição brasileira. Hoje o brasileiro precisa saber bem quem é o vice do seu candidato? Olha, eu já fui prefeito, Roberta, fui governador, já fui titular e fui vice do Mário Covas. O vice é o copiloto, é para ajudar. O presidente Lula, ele tem dito, olha, eu tenho 8 anos de experiência como presidente da República. Foi uma experiência bem sucedida, porque o Brasil cresceu, diminuiu a inflação. Eu tenho 14 anos como experiência maior estado brasileiro, como governador de São Paulo. Vamos somar essas duas experiências para ajudar o Brasil. A gente, quando sai candidato, Roberto, a gente pede à eleitora, ao eleitor, uma chance para servir. O que nós queremos é servir
a população brasileira. Candidato, falando um pouquinho mais agora sobre a nossa região, o Porto de Santos ele é crucial para a economia. O governo federal tenta desestatizá-lo ainda nesse ano. Como é que o senhor vê o processo de desestatização do porto e o que esperar desse assunto se o ex-presidente Lula for eleito? Olha, o porto ele é o maior da América Latina, ele é essencial. Nós fizemos aí obras de infraestrutura muito importantes, a segunda pista da Imigrantes, que eu inaugurei, o acesso ao Porto de Santos, fizemos um convênio com o Paulo Alexandre Barbosa, quando era prefeito, e também com participação do governo federal. Está faltando agora a ligação seca entre Santos e Guarujá. A questão da desestatização, ela deve ser discutida. Eu acho que não se pode tomar uma decisão sem ouvir os trabalhadores, ouvir a sociedade da Baixada Santista, os governantes de São Paulo, que têm interesse do Estado, e os empresários. Então, é um tema a ser aprofundado. Eu acho que o mais urgente aí é a construção do túnel para fazer a ligação seca e independentemente de desestatização ou não. O senhor acredita que em relação a essa ligação seca Santos-Guarujá, o túnel, obviamente, na sua opinião, seria o mais aconselhável? E por que a gente pode pensar, então, por que ele sairia do papel agora? Por que durante tantos anos, os anos anteriores, isso não saiu do papel, candidato? Olha, Roberta, o ideal é que nós tivéssemos os dois, né? A ponte, fazer uma ligação mais com a carga, e o túnel, mais com passageiros. Agora, se for priorizar, eu diria que o túnel é mais urgente. É mais urgente e mais necessário. Precisa recurso. Então, eu acredito que se somar os recursos aí do governo federal com o governo do Estado, é possível, sim, viabilizar a ligação seca, o túnel. É que não é uma obra simples, é uma obra complexa, mas ela é necessária. Fala um pouquinho sobre um assunto que está em alta, muito importante também ser discutido, que é a questão do desmatamento. A Amazônia está no centro das atenções do mundo nos últimos anos. Desde 2019, a taxa anual de desmatamento se manteve acima dos 10 mil quilômetros quadrados. Isso não acontecia desde a primeira década dos anos 2000. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um crescimento de 22% no desmatamento entre 2020 e 2021, dado mais recente. No ano passado, foram desmatados 13 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. Como combater o desmatamento? Como reverter a imagem do Brasil, que foi negativamente impactada pelo aumento do desmatamento para a comunidade internacional? Olha, Roberto, essa é uma grande preocupação, porque hoje o maior problema planetário, né, do mundo inteiro é a questão das mudanças climáticas. Preciso agir e agir rápido nas causas do aquecimento global, que é a emissão, especialmente de carbono. E para ter uma ideia da gravidade da questão do desmatamento, se a gente somar todos os escapamentos de moto, carro, caminhão, ônibus, chaminé de fábrica, lixão, esgoto, boi, juntar tudo é metade. A outra metade de emissão é só desmatamento, no caso do Brasil. 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 150 toneladas de carbono. E por que cresceu tanto o desmatamento na Amazônia? Por grileiros de terra, não são agricultores. É grilagem, são grileiros de terra, e com a expectativa de que amanhã o governo vai titular, vai dar para eles o título e eles vão vender a terra. E o total desmonte dos órgãos de fiscalização, tanto o IBAMA, ICMBio. O presidente Lula tem colocado que ele defende um crescimento inclusivo dos mais
pobres, os de salário menor, também precisam melhorar a vida, um crescimento com estabilidade, sem inflação e um crescimento com sustentabilidade. Então, nós vamos, sim, acabar com esse desmatamento criminoso que ocorre na Amazônia por garimpeiros e grileiros de terra e recuperar a imagem do Brasil. A imagem do Brasil hoje é péssima no mundo inteiro. E nós precisamos do mundo para exportação, importação, comércio exterior, médio coeficiente de desenvolvimento do país, fazer acordos nacionais e o Brasil ser o exemplo para o mundo de um país com baixa emissão de carbono, buscando carbono zero e atraindo investimento. Veja bem, a indústria foi para a Europa, de lá foi para os Estados, dos Estados Unidos foi para a China, porque você busca fazer um produto bom e barato. Bom e barato. Agora vai ter que ser bom, barato e com baixa emissão. Qual é esse país? É o Brasil. Então, o Brasil pode atrair muito investimento desse novo conceito de desenvolvimento que o mundo espera e todo o nosso compromisso com a questão da sustentabilidade e com o combate às mudanças climáticas. Um assunto muito importante também é a questão do agronegócio. É um assunto que ficou um pouco conturbado em um debate pelo presidente Lula na Rede Globo, mas o senhor é o grande articulador nesse setor. O que esperar, então, em relação ao agronegócio? Olha, Roberta, nós precisamos de emprego e renda. Quer dizer, é preciso o jovem ter oportunidade. O que uma mamãe, um papai, ele quer para o seu filho? Ele quer que ele tenha uma profissão e que ele consiga um trabalho. E, através desse trabalho, ou seja, um empreendedor, ele possa manter a sua família. Isso que os pais querem, que é o maior amor que existe dos pais pelos filhos. Então, o que nós vamos fazer? Criar emprego. Setor primário da economia, agropecuária, setor secundário, indústria, e no setor terciário, que é serviços. O Brasil é hoje um dos grandes exportadores do mundo de alimentos e vai ser o celeiro do mundo. Nós temos tamanho, o quinto maior território do país, solo fértil, tecnologia, melhor tecnologia de agricultura tropical, Embrapa, pesquisas também da iniciativa privada. O que a gente precisa fazer a mais para poder crescer ainda mais, aumentar ainda mais a produção, alimentar a nossa população, o mundo e criar emprego? Primeiro, crédito. É importante você ter crédito. O crédito, no tempo do presidente Lula, era muito mais baixo os juros. O Moder Frota, comprar trator, equipamento, modernizar a produção, era 3,5% de juros. Hoje varia de 12,5% a 16,5%. Precisa ter crédito, precisa ter seguro de renda, precisa ter infraestrutura e logística, ferrovia, hidrovia, dutovias. Estados Unidos tem 150 mil quilômetros de dutos. É preciso investir em infraestrutura e logística. Você pode dizer, mas tem dinheiro? Primeiro, administrando bem, terá. Segundo, você pode fazer com a iniciativa privada. Atrair investimento do mundo para concessão e PPP. Hoje há muita liquidez no mundo. Você, com bons projetos e segurança jurídica, você atrai muito investimento. O Brasil perdeu o planejamento. É preciso ter planejamento e bons projetos. O presidente Lula, Roberto, pretende, se Deus quiser, sendo eleito, fazer nos primeiros 15 dias uma reunião com os 27 governadores, independente de partido político, todos, para discutir quais são as prioridades, os projetos estruturantes do seu estado ou da sua região
do país e trabalhar junto, parar com essa briga, confusão, briga daqui, briga de lá e ter uma agenda de desenvolvimento. Eu completaria para o agro acordos internacionais, muito importante conquistar mercado, a questão da rigidez sanitária, ela é muito relevante, e a questão da Amazônia, e acabar com o desmatamento. Por quê? Porque isso vai prejudicar as exportações brasileiras. Eles vão usar isso como pretexto para dificultar o Brasil de exportar produtos de área desmatada. Candidato, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para o senhor aí nesse finalzinho de campanha. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Roberta, eu que agradeço, e só para complementar, nós fizemos em São Vicente quase 1.800 unidades habitacionais, parceria do governo do estado, Casa Paulista, com o governo federal, Minha Casa Minha Vida. E na Baixada toda, mais de 10.000 unidades. Nós vamos voltar com o presidente Lula e conosco um grande projeto de moradia, a Minha Casa Minha Vida turbinada. Isso vai gerar muito emprego, emprego rápido, e as pessoas poderem sair do aluguel, realizarem o sonho da casa própria. A Baixada Santista terá total prioridade nesse novo programa de moradia para quem não tem moradia. Muito obrigado, Roberta, muito obrigado a todos que acompanham a TV Tati Band Litoral. Muito obrigada. Notícia boa aqui para a nossa região. Bom, o nosso quadro Band Eleições 2022 fica por aqui. Você acompanha agora toda a programação da TV Tati Band Litoral. Até mais!